Vamos lá. Eu queria compartilhar com vocês um texto bem conhecido da palavra. É uma parábola. A parábola do semeador, que fala dos diferentes tipos de solo. Eu queria convidar vocês a abrir sua Bíblia aí, Marcos 4, a partir do versículo 1. Como a gente falou, né? Como não ia ter projeção. Se você quiser usar a Bíblia no teu aplicativo, depois com a Bíblia na mão, é legal para a gente poder ir e voltar um pouquinho, exercitar um pouquinho aí na palavra. Está na mão, né? Ok? Eu só esqueci de abrir aqui, eu não sei se está sendo. Marcos 4, versículo 1. Ok? Então, vou ler aqui. A partir do versículo 1, fala assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande. Podia ter prestado atenção. Espera aí, só um minutinho. Puxa. Reuniu-se ao redor da multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouça, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A seguir, Jesus acrescentou: aquele quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem? Pai, que o Senhor acrescente tua bênção, a tua direção, a tua unção, ó Pai, a essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem? Nós vamos, se você não fecha a tua Bíblia não, porque a gente vai continuar aí na leitura, tá? E a primeira coisa que esse texto fala para a gente, eu sei que é um texto muito conhecido e talvez ele corra um risco muito grande da gente fazer aquilo que o Heitor falou com as músicas. Tem músicas que a gente conhece tanto que a gente já, né, canta no piloto automático, certo? Sem realmente elaborar, né, o que ela representa. E essa parábola, nós vamos ver aqui Jesus falando para os discípulos, essa parábola é tida como uma parábola-chave. Foi a primeira parábola que Jesus contou como parábola. Assim, ele fez algumas imagens antes, quando falaram que ele pregava por Beelzebul, né? Está um pouquinho antes, inclusive, em Marcos. Mas ele fala, a Bíblia fala que ele era uma parábola, mas ele não estava contando uma parábola sobre o reino, né? Essa foi a primeira parábola que Jesus dá como reino. E a gente vai ver mais para frente que quando os discípulos não entenderam, e é o meio puxão de orelha para todos nós, ele fala: mas como vocês não entenderam? Se vocês não entendem essa, vocês não vão entender nenhuma outra, né? E aí ele acaba explicando, depois a gente vai chegar lá e vai ver, tá? Mas aí os discípulos, na sequência do texto, então a primeira coisa, por que Jesus começou a falar em parábolas, certo? Até aquele momento, ele não tinha usado muito, mas tinha acontecido algumas coisas antes disso. Ele foi falar no sinagoga, que eu imagino, né, para a gente ter uma ideia, uma sinagoga era talvez um lugar como esse aqui, só que mais formal, né? Certo? Liturgia, todo aqueles caras engomadinhos. Acho que não tinha um violão, assim, né? Violão e voz, sei lá que raio de instrumento que eles deviam usar lá. Devia ser uma coisa bem mais formal, né? Muito bem formal,
E ali Jesus, ele aproveitava os sábados para levar um pouco a mensagem do reino. Até que ele curou a mão, tinha acabado de curar a mão lá de um membro lá da sinagoga, que tinha a mão ressequida, né? Que a Bíblia fala, mas ele curou no sábado. E aquilo foi a morte. Os caras já queriam matar Jesus. Já tinham um complô para matar Jesus. Então, Jesus sabia que tinha já inimigos, já tinha conseguido, comecei o ministério dele, já tinha inimigos. Ele já tinha conseguido muita gente em volta dele, como aconteceu aqui, tá? Mas muita gente que estava lá, muito pouco preocupado com o que ele falasse. Estava esperando alguma coisa cair do céu, vamos falar assim, certo? As bênçãos, né? Já contei para vocês várias vezes aquela história de um cara que foi lá para o Nordeste, tomou um táxi, aí estava no táxi e aí ele viu lá uma Bíblia e viu lá uma coisa de um pastor desses afamados aí, que tem uma fama meio de, né, de extorquir as pessoas. E aí aquele crente que estava ali, que tinha tomado táxi, ele ficou incomodado e falou, eu preciso alertar, né, esse motorista, né? Ele falou, não, você segue esse pastor aí? Não, eu sigo, tal, mas você sabe que ele é meio, né? O motorista do táxi virou para ele e falou, eu não estou nem aí, eu quero a minha bênção, né? Certo? Então talvez Jesus soubesse que tinha muita gente ali seguindo ele, que estava ali só atrás da bênção, né? E não realmente saber o que ele tinha de ensinamento para a vida dele. Então Jesus chega àquela conclusão que ele ia falar em parábola. E a partir do versículo 10, você tem aí na sua Bíblia, Marcos 4, né? A partir do versículo 10, ele fala assim, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor, lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. É interessante, né? Porque isso parece um paradoxo. Para que Jesus pregava então? Né? E até isso choca com... Não precisa abrir lá, né? Porque eu só vou mencionar. 1 Timóteo 4, né? Tem uma passagem lá que fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então parece um paradoxo. Mas eu vou tomar só um pouquinho aqui. Se você quiser abrir aí, mas fica com o dedinho em Marcos, né? Na passagem paralela em Mateus 13, falando essa mesma, que ele está citando Isaías, né? Está citando Isaías 6. A partir do versículo 15, dá um tempinho para quem quiser abrir, né? Mateus 13. Ele está falando essas mesmas coisas a partir, eu estou sem meu óculos aqui, a partir do versículo 13, fala, porque vendo eles não veem, ouvindo eles não ouvem, ou seja, é a mesma coisa, né? 13, a partir daí. E aí, a partir do versículo 14, eles falam assim, neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Aí ele acrescenta uma coisa, né, que Marcos pulou. Ele fala assim, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. E eu os curaria. Então, essa é a vontade, né? Interessante que essa profecia de Isaías é dita pelo povo judeu mesmo, lá atrás, antes deles serem invadidos. Mas isso Jesus transportou para a nossa realidade, para a realidade do seu momento. Eu acho que isso chega no nosso tempo também, né? Então, eu queria que a gente fizesse essa viagem um pouquinho aqui, sobre essa parábola que é tão conhecida, né? A gente fala até no piloto automático, os 4 tipos de terreno, né? Os 4 tipos de solo. Mas sempre lembrando que esses 4 tipos de solo, pode voltar para Marcos, né?
eles são, na verdade, 4 tipos do nosso coração. Certo? E, então, eu sou um otimista, não sei se vocês sabem disso ou não. A turma da diretoria sabe disso, né? Mas, de vez em quando eu falo que eu sou muito otimista, mas tudo bem, eu sou otimista. Então, eu entendo essa parábola de uma forma, eu quero dizer logo no começo, depois vamos chegar às conclusões juntos. Que tem um momento da vida da gente que a palavra chega. E o nosso coração está de uma maneira. Mas eu creio que Deus é tão misericordioso que com algum aceno da nossa parte, com alguma disposição da nossa parte, Ele pode mudar o terreno. Ele pode afofar a nossa terra. Obrigado, João. Ele pode afofar a nossa terra. Entende? Então, com essa perspectiva, vamos trabalhar um pouquinho nisso, ok? Então, o que Jesus queria transmitir? Ele queria transmitir coisas do reino que precisava, não adiantava só papinha pronta. É assim como a palavra. Já percebeu? Já leu a palavra algumas vezes e não entendeu? Né? Já percebeu que de vez em quando precisa de um pouquinho de esforço? Precisa parar um pouquinho. O que é que isso está dizendo? E depois, o que essa palavra tem para mim? Depois, como essa palavra se aplica na minha realidade, né? Na minha vida. Tudo bem? Vamos posto esse pano de fundo, vamos seguir aqui. Então, podemos dizer, então, só para fechar essa questão das parábolas, que as parábolas elas têm 2 funções. Elas funcionam como uma janela, certo? Que oferece luz aos que humildemente buscam a verdade. Certo? A eles Jesus revela os mistérios do reino. Mas ela funciona como uma cortina que impede, na verdade, a luz penetrar para aqueles que têm o coração orgulhoso e falam, eu sei tudo, né? Eu não preciso disso. Eu já estudei muito. Eu já tenho muitos anos de idade. E aí parece que a parábola fecha. Né? Então, que a gente possa ser, como aqui todos nós ouvintes da palavra, como aqueles que humildemente tentam entender o que a palavra nos diz. Né? E assim, a parábola possa ser uma janela para o nosso coração. Né? E não uma cortina. Posto isso, vamos lá. Marcos, a partir do versículo 13, fala assim: então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Já falei disso, né? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Então aqui a gente entende que essa parábola é uma parábola-chave. Tá? Ela é o começo de tudo aqui para poder entender. Jesus estava falando então da nossa disposição, como a gente pode entender. Okay? Então, fica claro que os discípulos não estavam prontos. Imagina o seguinte, ó, eu faço discipulado com algumas pessoas, alguns de vocês também, e é normal, né? Quando você vai falar, então a pessoa se acostuma a perguntar para você o que a passagem diz. Sim, ó, é mais fácil. Eu imagino que os discípulos lá de Jesus, vamos combinar? Do lado de Jesus, senhor, fala aí o que é. O que o senhor quer dizer na verdade? Né? Então, Jesus aqui meio que puxa a orelhinha dele, fala, ó, moçada, vamos lá, usa a mente, né? Usa aí, põe os seus sentidos, né? Põe os seus sentidos aí para funcionar. Então ele fala, como vocês vão compreender as coisas mais profundas do reino? Né? Então, então ele passa, então essa segunda parte que eu queria falar para vocês, ele começa a explicar, então, o que são esses 4 tipos de solo que ele usa na parábola. A gente viu lá no versículo 14, o semeador, ele fala no versículo 14, o semeador semeia a palavra. Então, quem é o semeador? Vamos entender aqui assim. Jesus, no primeiro momento, é o semeador. Mas depois ele delegou isso, certo? Para quem ele delegou? Os discípulos, né? Então, se somos discípulos, todos nós, né? Tá? Mas vamos entender aqui. Né? Então, falou, o semeador semeia a palavra. Então, a palavra é a semente. Essa semente que Jesus está colhendo é a semente. Okay? Então, uma coisa que fica muito clara aqui, que Jesus está dizendo.
Então, não era o bom comportamento de Jesus, não era os sinais e milagres de Jesus, não era o amor de Jesus que importava aqui. Você entende isso? Então, muitas vezes a gente pensa que o nosso bom comportamento é suficiente para que a gente ganhe nossos filhos, que a gente ganhe nossos parentes. O fato da gente amar nossos parentes, que ajuda. Não. Assim como Jesus fez, nós somos chamados a lançar a semente para aqueles que a gente ama. Amém? Então, aí ele vai falar dos 4 tipos. Lembra lá no versículo 4, se você está aí, fica fácil você voltar, né? Ele fala, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Ok? Agora olha o versículo 15, onde ele vai explicar. No versículo 15, ele fala, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Não é incrível isso? Interessante, né? O inimigo. Parece que o inimigo não quer muito que a palavra frutifique no nosso coração, né? Então, os que representam esse tipo de solo são aqueles que ouviram a palavra, mas falta disposição e vontade para entender. Fazem ouvidos surdos, né? Uma palavra que eu uso aqui, porque eu aprendi quando era jovem, como eu já não sou tão jovem, né? Se vocês não aprenderam, ouvidos mocos, né? Ouvidos mocos. Assim, ó, o Washington está fazendo cara de conteúdo, assim, aquele ouvido faz assim, ó. Nem passa por dentro. Alguns, a palavra passa, né? Mas o que é que acontece? Acontece alguma coisa depois, aí vem aqui um jovem, né? Vocês convidam um jovem, ele vem aqui, ele escuta a palavra. Ela não faz tanto sentido para ele, mas ele fala, não, legalzinho e tal. Aí ele sai, ele está ali fora, ele recebe um WhatsApp do amigo meu, ó, estou indo para a balada aqui, não sei o quê, e aí vai para a balada, o inimigo rapidinho tira. Isso é espiritual. Isso é espiritual, dá para entender isso? Não sou eu que estou dizendo, Jesus falou, né? Jesus pôs diabo na porta, né? Fala no inimigo. Então, é assim, e é interessante, né, se pegar lá Lucas, né, a mesma página, não precisa abrir lá, ele fala que enquanto lançada a semente, parte dela caiu na beira do caminho e foi pisada, né? Percebe que algumas pessoas, você fala a palavra, ele escuta a palavra e parece que ele pisa. E uma semente pisada, ela não vai frutificar mesmo, né? Então, parece que tem algumas pessoas que o evangelho não tem tanto valor para elas, né? De repente elas têm algum guru, de repente elas têm alguma pessoa, algum empresário que ele está acostumado a ouvir. Talvez ele tenha um filósofo que ele gosta, ele não perde uma lá, nos blogs do cara, as palavras dele, né? E de repente essas palavras, elas seduzem, mas elas não são exatamente conformadas com o que o rei foi. Então, muitas vezes essas pessoas ficam divididas e aí o inimigo vai ser o primeiro que vai falar, não, fica com bloqueio, fica com... Ó, a palavra desse filósofo aqui é mais importante, então, isso vai embora, né? Então, queria que você pensasse, é importante considerar que existe alguém que tem todo o interesse em que você não entenda a palavra, a tal ponto de desanimar você de buscar entender. Quantas pessoas vocês conhecem que quando você vai falar, você tem lido a palavra, fala, mas eu entendo o que a palavra diz. Estou desafiando vocês, fala assim, Senhor Deus, eu quero entender. Me ajuda a entender a sua palavra, na hora que você estiver orando. E aí você abre a Bíblia. Amém? Porque tem gente trabalhando para você entender. E isso você só consegue discernir espiritualmente. É o que Jesus está falando aqui. Bem? Vamos lá, frente. Aí ele fala, não trava aqui. No versículo 5, né, só para lembrar, ele fala lá do terreno pedregoso. Né? Ele fala, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Eu tenho um livro lá de parábolas, né, que o autor Kistemaker, nome bonito, não sei de onde ele é,
E ele fala assim, que os brotos verdes despontam rapidamente, enquanto o resto do campo ainda está árido e frutífero. Eu vejo isso, né? Algumas plantinhas lá no nosso quintal. Aquelas que saem, aquelas que estão danadinhas, né? Saem no cantinho, na parede ali, tudo ela sai, né? Mas o que acontece? Ela não tem raiz, né? Então, fala. Mas o olho treinado do lavrador vê a diferença. Ele sabe que a aparência das hastes verdes no solo rochoso é enganosa. Quando cessarem as chuvas e o sol da primavera chegar, esquentando a terra, as plantas murcharão. Parece que Jesus faz uma comparação disso. No versículo 16, se você está aí seguindo, né, ele fala assim, outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Se tem uma palavra-chave que tem a ver com esse tipo de solo, é a superficialidade. Né? Muitas pessoas amadas, queridas, tomam uma decisão na emoção, né? E aceitam a Cristo, muitas vezes são batizados. Né? Mas quando vem algum problema, e a gente viu isso na pandemia, né? No começo da pandemia, algumas pessoas se escandalizaram, né? Como se falasse assim, por que Deus permite que isso aconteça? Né? E aquelas pessoas que dependeram de mim para receber o Evangelho, eu fico triste comigo, né? Porque talvez eu não tenha sido suficientemente claro para dizer que se o próprio Jesus sofreu, né, a caminhada com ele demanda sofrimento, porque a gente aprende com o sofrimento. Sim ou não? Quando a gente está na festa, a gente quer festejar, né? E a nossa cabeça está livre para pensar qualquer bobinho, né? A gente não está no módulo de crescimento. Mas quando a gente tem alguma dificuldade, falta grana, pinta uma doença, como o Heitor falou, não sabe onde vai morar, o que vai acontecer no próximo momento, parece que a gente entra no módulo, não no módulo desespero, né? Alguns entram no módulo desespero, mas a gente pode entrar no módulo crescimento, e Jesus pode trabalhar na nossa vida muito mais profundo. Né? Então, algumas pessoas, quando passam por esse momento, vocês já perceberam alguma coisa? Diz que a população do Brasil de evangélicos, né, chama assim, pode estar por em torno de 40 milhões, né? Certo? 40 milhões, ou até fala que algumas estatísticas mais. Mas vocês perceberam o número de desigrejados? Sabe quem são os desigrejados? Que quando passa lá, faz o IBGE vai lá e fala, o que você é? Ah, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas que igreja você frequenta? Nenhuma. O que é isso? São pessoas com um solo mais ou menos como esse, né? Que ficou na superficialidade, ou seja, não aprofundou para entender que a vida com Jesus demanda esse também. Né? Tem o lado vertical, da gente se relacionar com Ele, Ele nos abençoa, fala conosco, mas também a gente precisa demonstrar a nossa fé, o nosso amor, aqui, ó, no ombro a ombro, não é? Se o Flávio derrapa, eu cato ele, se ele precisar, eu faço lá o mertiolate, certo? Do novo, para não vai, certo? Então, essas coisas a gente precisa aprender. Então, como é que a gente pode fazer? Será que você conhece muitas pessoas assim? No nosso meio, até. Um antídoto, né? Jesus sabe tanto das coisas, né, que ele usa essa parábola de uma forma muito prática, né? Certo? Ele está falando disso. Eu gostaria de recomendar para vocês um antídoto. De repente, se você se identifica um pouco com esse tipo de solo, te falta vontade de buscar na palavra, aprofundar, entender o que ela tem para você, né? De vez em quando você fica chateado porque sua vida não é tão colorida e cor-de-rosa como você gostaria que ela fosse, e dá aquela vontade de desistir. Será que o Jesus da igreja ali da esquina é melhor do que o Jesus que é pregado nessa igreja aqui? Né?
E aí, se você corre esse risco de se identificar um pouco com isso, eu queria recomendar para você um antídoto com um remédio com 2 pílulas. A primeira pílula é da confiança. Crer que Deus não é um Deus tão pequeno e tão irresponsável, né? Que fez todo esse plano, fez o filho dele morrer na cruz, sem um propósito, né? Certo? Você pode confiar nesse Deus, que Ele não vai largar a tua mão. E a segunda é perseverança. Ainda que seja difícil, ainda que as coisas não aconteçam no ritmo que você quer, segura na mão de Deus. Né? Poderíamos até cantar isso. Segura na mão de Deus, porque ela te sustentará. Bem? Mas continuando aqui na mensagem, versículo 7, falava assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Jesus vai explicar essa parte, né, esse tipo de solo, no versículo 18. Versículo 18, ele fala assim: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas, anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ser sufocado pelo dia a dia, né? Será que isso pode estar perto da nossa experiência, pessoal? Talvez mais perto do que a gente gostaria, não é? E é interessante o que Jesus fala aqui, né? Não sei se Lucas ou Mateus falam lá nas circunstâncias da vida, ele fala: cuidado do mundo. Preocupação, começa a ter preocupação. Tem momentos na vida da gente que são complicados, a gente fica sem emprego, por exemplo. É difícil, né? Certo? Mas tem outro momento que a gente começa a trabalhar e a gente começa a se preocupar com a poupança dos filhos. Pô, isso é preocupação, certo? Não, o que meu filho vai fazer quando ele tiver 20 anos? E o menino tem 6. Né? Certo? Está um pouquinho antecipada a preocupação, né? Então, a gente acaba fazendo essas coisas e essas coisas acabam tomando o espaço como espinho. Esses espinhos. Eu vejo bem lá na grama lá de casa, tem as duas situações. Tem parte lá que os caras, quando fizeram a obra, encheram como chama? De entulho, né? Então, pôs grama em cima, mas ela, qualquer coisinha, até o xixi do cachorro era suficiente para ela murchar. Mas tem o outro lado, que a grama ficou mais forte, só que junto com a grama veio os joio, né? Julho, todas aquelas coisas. E eles tiram todo o oxigênio. Assim é a vida da gente. Então, uma coisa que você precisa entender desse tipo de solo, né, entre espinhos. Primeiro, é uma luta interna. É uma luta interna. Eu falo: vou para a igreja ou vou para a piscina? Vou para a igreja ou vou com os meus amigos que têm Harley Davidson, que se reúnem todo domingo de manhã? Certo? Pego a Bíblia e estudo um versículo ou vou assistir aquela série que está... Preciso ver o que vai acontecer com o Zezinho lá da série. Né? É uma luta. E muitas vezes a gente vive uma vida dupla. A gente, que nem aí, Jesus deixou bem claro isso, como ele... Sabe aqueles crentes bonitos que tem folhas bem frondosas, né? Você olha, nossa, crentão, né? Aquelas folhas verdinhas, bonitas, aquela bibliona, né? Minha Bíblia aqui não é assim, né? Quem tem uma Bíblia maior aí? Vamos ver quem é mais crente. Ó, o Flávio, né? Certo? Você está ganhando, a minha é maior. Não, a da Lenita é maior. Tudo bem. Então, mas ó, o que ele espera é que a gente dê fruto, não só folha, né? Certo? Então, tem crente que tem muita folha, é bonitão, mas aí você pede o cara levar uma palavra, o cara falar com alguém, o cara trazer um versículo, né, para compartilhar. E aí você vê que está faltando um pouco de fruto. Né? Ok? Então, a gente precisa aprender. Talvez. Então, o que acontece com isso? A gente se torna infrutífero. E é justamente
a esse tipo de situação que pode nos sufocar, ainda mais nesse momento, entra a política, entra a carreira, entra um monte de coisa. E a palavra que devia ser o nosso primeiro amor fica lá atrás, né? Não o segundo plano, o terceiro, quarto, quinto. Por isso que em Apocalipse 2, não precisa nem abrir porque vai dar muito rolo, mas um versículo só que eu vou ler, Apocalipse 2, versículos 3 e 5, fala assim: vocês têm perseverado, suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Jesus está falando à igreja de Éfeso, que era uma boa igreja, uma igreja firme, uma igreja atuante, uma igreja que defendia a fé e a doutrina. Então ele está falando, cara, tapinha nas costas. Mas aí o versículo 4 ele fala assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro. Você abandonou o seu primeiro. Você está colocando a sua carreira. Você está colocando o lugar onde você vai morar. Você está colocando o que os outros pensam de você. Você está colocando a sua saúde, os seus parentes, o que for, na minha frente. E eu faço um convite solene a você. E ele fala no versículo 5, não de Marcos, eu vou lá em Apocalipse 2, lembre-se de onde caiu. Interessante isso. Arrependa-se e pratique as obras que praticava antes. Bem, isso tem tudo a ver com esse terreno onde os espinhos vão. Então eu queria deixar esse convite antes da gente chegar no final, né? Que você realmente refletisse sobre a sua realidade como crente. Será que em alguns momentos essas preocupações da vida, os prazeres, né, como não acabam ocupando um espaço que deveria ser de Jesus na sua vida? Mas graças a Deus existe um tipo de solo que o versículo 8 fala lá: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Jesus vai explicar isso no versículo 20, né? Marcos 4, fala assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra. Vamos ver aí quais são as três coisas que ele fala. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100. Bem, se a gente estivesse lendo em Lucas, né, coisa paralela, Lucas 8,15, ele fala assim: mas os que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto. Parece que só conhecer a palavra não é suficiente, certo? A gente precisa falar como bom pentecostal que nós não somos, falar assim: ó, receba, né? Percebe que tem uma doutrina muito importante nisso? E muito séria e correta. Fala assim: eu li a palavra, mas ela tem que fazer diferença na tua vida. Você tem que reter essa palavra, colocar ela para girar, tem que mastigar a palavra. E ela tem que fazer parte de você. Bem? Porque só assim nós vamos dar frutos. Sempre por outro dia. É interessante que dizem que uma colheita comum na época de Jesus, como não existia tecnologia e tudo mais, era o que era esperado que o agricultor ficaria contente. Uma colheita que desse 10 por 1. 10 por 1. Estava beleza, falou, já ganhei um pouquinho, né? Já pelo menos paguei o custo fixo, já me rendeu um pouquinho para viver. Mas Jesus fala de uma colheita a 30, a 60 e até 100. Bem? É isso que ele espera. Parte desses frutos são o fruto do Espírito em nós: amor, paz, longanimidade, paciência, certo? Todas essas coisas. Mas existe um outro tipo de fruto que ele nos chama: fazer com que essa palavra siga à frente. Bem, eu queria, para terminar, falar aqui de 4 aplicações.
para a gente poder levar para casa. Ok? Vai dormir. Primeira delas, diz assim: a função de semear, que começou com Jesus, foi delegada aos seus discípulos de todos os tempos. Okay? Então, não vou esticar aqui a corda, você sabe disso. Então, nosso comportamento, mais uma vez, o nosso exemplo de vida ajuda? Sim. Nosso caráter ajuda? Sim. Porque tem os crentes que, vamos falar a verdade, quem já cruzou no trabalho, aquele cara, não, eu sou crente, se deixar o cara desvia, deixou lá, o cara leva, então tem muito mau exemplo aí. Mas vamos falar, nosso exemplo bonitinho, beleza? Ok? Ajuda? Ajuda. Nossas boas obras ajudam? Ajudam. Mas não são suficientes. Ok? Não são suficientes. A ordem de Jesus é para que semeie. Essa é a missão. Essa é a missão. E a linda é legal. Amém? Então eu digo para vocês, receba essa aplicação. Receba. Semeie. Ah, mas eu acho que o terreno da minha irmã é tão duro que ali nem vai. Não é função minha saber. Certo? A minha função é semear. É o Senhor que faz com que a semente frutifique. Amém? Senão muitos de nós não estaríamos aqui, certo? Essa é a verdade. Muitos de nós não estaríamos aqui. Segunda aplicação. Não devemos subestimar o poder da palavra de Deus. Eu tenho que ser muito honesto com vocês. E algumas vezes eu já me percebi querendo uma frase de algum intelectual, e vocês devem fazer com frequência, certo? Trazer uma coisa do filósofo. Tudo isso é legal. Tudo isso é legal. Mas o que transforma é a palavra. Então, quando você for falar com um irmão teu, um parente teu, com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, não subestime o poder da palavra. Certo? Tem uma passagem muito linda lá em Hebreus 4, né? Que fala assim, se você quiser saber, eu estou falando de Hebreus 4, 12, tá? Só por tempo eu vou ler ela aqui rápido. Fala assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Amém? Então, se a palavra é isso, e a gente crê que ela é assim, a gente não precisa ficar com vergonha, né? Paulo fala lá, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar. Não é a minha palavra. Não é a minha palavra. É a palavra do Senhor. Através da minha aplicação. Bem? Ok? Penúltima aplicação. Não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Se alguém ainda está preocupado em achar Hebreus, depois eu passo para vocês bonitinho, tá bom? Hebreus 12, 4. Não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos, ouça. É interessante que eu estava escutando outro dia o pastor, e ele falava assim, o diabo está engajado contra a nossa semeadura, essa semeadura. O mundo está engajado contra essa semeadura. E a nossa natureza pecaminosa também está engajada contra essa semeadura. Amém? Sim ou não? Né? Então, não subestime isso. Então, quando você olhar para uma pessoa e a pessoa não aceita, você está semeando lá há anos. Tem pessoas que a gente está há anos ali semeando, não é verdade? E de vez em quando a gente desanima. Fala, esse terreno nunca vai afrouxar. Não é? Mas olha, a palavra é poderosa. Então o que a gente tem que fazer? Devemos orar por essas pessoas. Todos nós temos casos aqui no Brasil, pessoas que a gente orou por muito tempo e de repente, um dia, a palavra achou uma brecha e entrou no coração. Não é verdade? Então, não desanime, mas saibam que vocês não estão sozinhos. Não menosprezem a força do diabo de fazer com que o seu amigo, você já falou, mas eu já falei para ele uma vez. Jesus já falou aqui.
Aquela palavra que você falou lá no ano passado para ele já foi embora. O diabo já tirou. Tá? Terra virgem. Terra virgem. Você precisa falar tudo de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Amém? Sejamos chatos por Jesus. E o último ponto. Não devemos superestimar as respostas imediatas. Talvez você, como eu, tenha algumas experiências. Tenho experiência, pelo menos me lembrei, assim, quando estava escrevendo isso daqui, de 3 casos. Pessoas que, fazendo discipulado, foi até aquele momento, a gente orou, a pessoa orou, aceitando o Senhor. Mas a partir daquele momento, nem quiseram continuar no discipulado. Né? Então, e aí eu fiquei me cobrando, falando, será que eu fui muito impulsivo, né? Eu forcei a pessoa? Mas não. Muito se fala, né? É interessante que eu vi outro dia o pastor Hernandes Dias Lopes, né? Que é muito conhecido, a maioria, né? E ele mesmo falando, ele falou, ele toca nesse ponto, né? E ele fala, por exemplo, aquelas cruzadas, de repente vai lá, a pessoa está pregando, um super pregador, e aí ele faz um apelo no final e 200 pessoas levantam a mão. E aí fala, faz lá a contabilidade, tivemos 200 conversões. Ele fala, teve mesmo. Teve um momento de emoção que aquelas pessoas levantaram a mão e foi graças a Deus por isso, ok? Mas aquilo precisa ser retido no coração. Precisamos de exercitar essa fé. E é disso que Jesus fala. Então, quem ele espera? Aqueles que vão ouvir a palavra, vão buscar entender a palavra e vão reter a palavra. Para terminar mesmo, te pergunto, como você classifica o solo do seu coração? E fecha os teus olhos. Vamos orar. Quão fértil ele tem sido? Será que você gostaria de pedir hoje a Deus que Ele te ajude a revolver ou afofar o solo do teu coração? Para que a palavra possa aprofundar mais. Uma outra pergunta que eu faço a você. Como você se vê como semeador? Semeadora? Gostaria também de pedir ao Senhor ajuda para te fazer um semeador, uma semeadora mais efetiva? Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, como diz aqui, ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, para separar juntas e medulas, Senhor, para nos trazer discernimento, para nos colocar contra o espelho, Senhor. Espero que isso tenha acontecido nessa manhã. Junto com os meus irmãos aqui, eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Só o Senhor conhece o solo do meu coração. Afofa delas. Eu creio que o Senhor ainda quer fazer uma obra mais profunda no meu coração, na minha vida e através de mim. Afofa a minha terra, Senhor. Prepara o meu coração para mais, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também queria te pedir por todos aqueles meus parentes, amigos, que eu tenho tido medo, vergonha, timidez de semear. Prepara aquela terra, Pai, para que eu também me surpreenda, Pai, pela tua ação milagrosa na vida de cada um deles. Me faz um semeador, uma semeadora mais eficaz nas tuas mãos, Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.